De volta com a Agenor Leal Entrevista, nosso terceiro e último bloco nesse programa de estreia. Eu espero que você tenha gostado, que você esteja gostando, aliás. E, como eu já falei, nós somos um programa, um canal de televisão, a TV Kairos, com compromisso com a verdade, com compromisso com o jornalismo inteligente. Quero dizer a você que você pode ligar para a gente, passe um WhatsApp, e é esse o número que está aí na telinha, dê sua sugestão, sua crítica. Nós estamos aqui para aprender também com você, telespectador. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Pastor, no nosso último bloco, nós deixamos uma pergunta para o senhor. E o desafio? Os jovens, as drogas, as mortes, né? As pesquisas aí apontam para que os homicídios que acontecem no país, em sua grande maioria, envolvem jovens. Doutor Agenor, parabéns uma vez mais pela pergunta sábia, inteligente, mas sábia. Houve um homem no Brasil, aliás, há no Brasil um homem que o deixaram um legado de chamá-lo de rei, o Rei Pelé. Tem outro rei, que é o cantor, mas o Rei Pelé, Edson Arantes do Nascimento. Ele deu uma entrevista dizendo o seguinte: eu ajudei tanto ONGs, ajudei tanto associações, fundações e ajudei até pessoas que eu não divulgava, pessoas com problema. E eu não sabia que dentro da minha casa existia um problema. Ele disse, o meu filho. E então, há muita gente hoje, há muitos pais que estão ajudando muita gente, mas não sabem que dentro de casa tem um problema da droga. E quem está vivendo a droga hoje, você pega os jornais da cidade, a imprensa escrita, falada, em qualquer divulgação, quem está morrendo é os jovens de 15 anos, 14 anos, 17 anos, 20 anos, que ainda nem viveram a vida, nem aproveitaram a vida. As meninas de 12 anos, 15 anos, etc. Estão engravidando fora de época, ainda uma criança criando outra criança, e muitas das vezes é proveniente da droga. A droga está matando. E pouco se ouve falar que alguém está cuidando disso, ou falando disso. Eu até diria, interessante não é cuidar, faz parte. O interessante é prevenir. Quem está prevenindo hoje Está faltando políticas públicas adequadas para definir uma situação de proteção maior a esses jovens? Eu disse tudo. Políticas públicas. Eu entendo que não é falta de dinheiro do governo federal, do governo do estado, para que possa ajudar. Ainda diria mais. Eu sou a Assembleia de Deus. Nós podemos ajudar de uma maneira mais do contato, do dia a dia. O que é que nós precisamos? Apoio dos governos. Nós damos a estrutura e o governo financia. Aí é um casamento que ajuda. Porque mexer com droga ou com drogado não dá voto. E é um problema, pastor, telespectadores, é um problema que está afetando a comunidade como um todo, a sociedade, né? Particularmente eu estou falando a nível de Brasil, em que nós não podemos também deixar só na conta do governante, na conta do político. Não. É um problema que tem que envolver todos, em todas as esferas, que tem que envolver a igreja, mas que tem que também envolver a OAB, que tem que envolver a sociedade organizada, que tem que envolver o profissional liberal. Os projetos lá em Brasília. Os projetos. Então, se nós nos unirmos para isso, é interessante. Há uma música do John Lennon, parece-me que o nome, se eu falhar me ajude, é Imagine. Que fala que se as pessoas se unissem, se as pessoas entendessem as outras, esse mundo seria melhor. Melhor, não bom, porque esse mundo não é bom. Então, na realidade, se nós nos uníssemos, nós poderíamos
a ajudar mais a sociedade e ajudar mais esse pessoal todo que está vivendo no mundo das drogas. Poderia ajudar muito mais. Existe ainda nesse contexto, as estatísticas demonstram que nós vivemos uma guerra, né? Não é uma guerra civil declarada, mas o Brasil vive uma guerra. Haja visto que hoje no Brasil, isso se demonstra através das pesquisas, que existem mais mortes, né, por homicídios, né, do que no Afeganistão, envolvendo os soldados americanos, à época da invasão, e os nativos. Então, é uma situação caótica e que eu volto a refletir e a falar sobre o assunto de que a gente sabe que a violência existe, mas você só sente quando ela bate na sua porta. Exatamente. Por enquanto, nós ficamos falando de teorias, etc. E sempre achando que ela nunca vai chegar na sua porta. Nós entendemos que a violência, a pedofilia, às vezes está próximo da casa e às vezes está dentro de casa. A igreja, nós falamos aí da parte teórica e também da parte prática propriamente dito. O que é que a Assembleia de Deus Missão tem feito? Não só nessa parte digamos assim, envolvendo já a parte do crime como um fato consumado, né? Mas assim, a medida profilática, o que é que a Igreja Assembleia de Deus Missão tem feito aqui em Marabá, pastor? Número 1. Projetos. Número 1, nós nunca nos envolvemos com a questão do Conselho Tutelar. Mas depois me veio uma preocupação dessa última eleição. Se nós ficarmos fora e não colocarmos pessoas comprometidas com Deus e com as pessoas, nós vamos dizendo, deixa a banda passar, que eu não estou vendo nada. Então nós trabalhamos para colocar 2 conselheiros tutelar da nossa instituição para contribuir com isso, conhecendo as pessoas, então nós conseguimos colocá-las no conselho tutelar, porque temos a informação como é que funciona essa questão. Então, foi uma das preocupações. A outra preocupação nossa ainda é termos em Marabá um local para ajudar. Claro que nós não queremos um local para internar as crianças, teria que ter um psicólogo, teria que ter... Uma estrutura maior. Uma estrutura maior. Mas é nisso que o senhor tocou no assunto agora há pouco, né? A igreja ela pode entrar com a parte estrutural, mas o Estado, o município, o governo federal, estadual, né? Ele tem que entrar com a sua parcela financeira para que possa ajudar nessa situação toda. Sim, que haja uma participação. Nós só queremos uma contribuição, uma ajuda dos governos para que possamos tocar. Mas eu creio que isso aí, a gente dialogando, conversando, eu acho que dá para se chegar lá. A igreja nós temos pedagogo, nós temos um advogado, nós temos um médico. Abriu recentemente no Amapá um instituto, uma associação. Isso, do que se trata? Nós temos hoje mais de 100 instrumentos musicais, mas isso comprado com recurso próprio, para que possamos não só pegar menino de rua para aprender música, mas menino da classe social, que vive bem, que os pais vivem bem, uma família equilibrada, qualquer um pode entrar e aprender a tocar. Isso será uma profissão e acaba sendo também um lazer, uma terapia ocupacional. Mas pegaremos também essas crianças que não têm para onde ir, que estão soltas na rua, que querem aprender uma profissão. A nossa associação já está trabalhando com a questão de música. Costureira também. O que é que acontece dentro desse social? Às vezes a mulher apanha do marido, o cara chega embriagado, bate, espanca a mulher. É crime, hein? Maria da Penha. Maria da Penha. Eu até acho que deveria não ser no singular. Deveria ter mais Marias da Penha, porque eu acho uma agressão, um homem que tem mais força e tudo, espancar uma mulher, etc. Mas vamos lá. Sou contra, viu? Vamos lá. O camarada chega embriagado, chega drogado, ele espanca a mulher, bate na mulher, as crianças vão embaixo da cama, se escondem e já cresce uma criança com problema psicológico. Número 1. Número 2. Essa mulher, ela não larga o camarada e vai tocar a vida lá fora.
ela se sujeita a ficar apanhando, ficar as crianças sendo espancadas e etc. Viver dentro desse lar que acaba sendo uma guerra, porque ela precisa de comer, precisa pagar a luz, precisa sobreviver. Ela se sujeita a uma miséria às vezes. E muitas vezes, exatamente por essa falta de apoio, exatamente por não ter como ter uma profissão, ela acaba se sujeitando a essa continuidade da agressão. Aí que eu quero entrar. Então, a nossa associação no Amapá, nós estamos também ensinando, quem entende lá, de ensinar a mulher a costurar. Ela tem uma profissão. Se o camarada não dá certo lá, é um problema do casal, nós não nos interferimos nisso porque nós somos a lei, mas ela não dá para sobreviver, ela, para ter o pão de cada dia, a comida, ela já aprendeu a costurar e ter a manutenção para ela e para a família dela, para as crianças, para a escola e etc. Viver uma vida digna, sem espancamento. Então está fazendo a parte. A né? nossa parte estamos fazendo. É preciso de água no oceano, mas estamos é preciso muito mais, né? Precisa. E isso aí é apenas um pontapé inicial para quem entende isso, que você entende muito bem de futebol. É o pontapé inicial. Falar em futebol, pastor, o senhor jogou bola alguma vez? Na realidade, eu apanhei algumas vezes do meu pai, porque ele queria que a gente jogasse uma bolinha e tudo, e toda vez que eu jogava, meu time perdia. Ele disse, eu não quero em casa que vive perdendo. Então meus irmãos jogavam, etc. E até hoje. Mas jogar bola é um negócio interessante, gente. Paulo escrevendo uma das cartas, o apóstolo Paulo disse, o exercício corporal para pouco aproveito. O que é que Paulo estava dizendo? O exercício corporal, aproveito. Pode não ser muito, mas já pensou, pastor, barrigudão? Nada contra que são barrigudos, acho até interessante. Eu só não gosto, né? Para mim, porque eu acho meio para subir a ladeira, demora mais, etc. Mas o exercício corporal é interessante. E o futebol é interessante. Tem um time de futebol? Torce por algum? Eu torci pelo Corinthians, mas foi que começou a perder, e eu estou atrás de um time para me filiar, mas não achei ainda. Pastor tá desinformado mesmo. O Corinthians tá na iminência de ser campeão brasileiro de novo, o mais estranho, né, pastor? Não, mas isso faz o quê? Faz 32 anos. Não ganhava uma. Realmente, passou. Parece que voltou a ter um título em 1977, aí me ajudem. Né? Você não vai ficar num time que só perde. Aí saí dele e hoje estou procurando um time e ainda não encontrei. Pastor, conversa muito boa. Estamos chegando ao final do programa, mas vou até pedir mais uns 2 minutos aí na produção, porque eu gostaria, só para encerrar, falar sobre os livros, né? Olha aí, pastor Salles também escreveu livros, né? São quantos, pastor? O primeiro livro foi Guerra Prolongada. Guerra Prolongada. Acabou a primeira edição, a segunda, estou indo para a terceira dele, e depois veio a ideia de ingratidão deveria ser crime. Eu quero desafiar alguém que um dia não teve ingratidão. Então é um livro de 100 páginas aproximadamente, uma linguagem muito simples, porém muito vivida por todos. Passa pelo cotidiano, né? Passa pelo cotidiano. Mensagens bíblicas. Mas veio o terceiro livro aí. Estou com a filha aqui com 24 anos, teve um AVC e ficou com pequenas sequelas. E depois, com 28 anos, teve o segundo AVC e eu passei um WhatsApp para ela. E eu perguntando, como é que você está? Eu estava em São Paulo, eu estava em Belém. Ela disse, estou na dependência de Deus. E me criou, me aguçou a mente para fazer o terceiro livro chamado Dependência de Deus. Faltou um assunto para a gente. Vamos lá. Faltou falar da política. Ok. Como é que você faz uma análise hoje desse quadro político, digamos assim, essa divisão do país após essa última eleição para presidente da República, em que PT e PSDB, aliás, eles já vêm polarizando a política nacional há alguns anos. Como é que o senhor vê? O senhor se enquadra nos partidários de um pró-impeachment? A princípio, não sou alguém que fala da política partidária, por questão chamada, questão pastoral, questão trabalho. Também não posso ficar fora,
de um assunto tão interessante como é a política. A política foi antes de Jesus morrer, após a morte de Jesus, e para tirar o corpo de Jesus da cruz, precisou de um senador chamado José de Arimateia. Sem ele, teria dificuldade para tirar o corpo de Jesus da cruz. Como a autoridade que ele era, foi muito fácil, como senador à época, José de Arimateia. Então, eu não posso dizer, estou fora da política. Eu tenho quase 17 mil pessoas e devo ter aí algumas centenas de alguém que pensa na política partidária. Faz parte, né? Faz política, parte. Você não pode passar alienado, né? Não posso. Então alguém pergunta, pastor, muitas perguntas, você é político? Não, eu leio, eu sou me informado, eu leio jornal, eu leio livro, eu entro na internet e tal. Então eu acompanho a política e bastante a nível municipal, a nível estadual e a nível federal. Eu acho que a política ela precisa dar uma melhorada. E até diria assim, não sou contra um político semi-analfabeto ou analfabeto. Eu acho que democracia, a Constituição de 88, acho que fala sobre isso. Agora, eu acho que as pessoas mais preparadas, um pouco mais, é mais interessante. Um país de 204 milhões de habitantes já precisa de alguém que com mais preparo. Mais preparo e que nosso país se aproxima aí do segundo ou terceiro país de maior cultura mundial. Como é que o senhor vê a presidente Dilma? Eu entendo que a presidente Dilma, não sei se ela presidiu o país há algum tempo ou se há um grupo que preside com ela. O que eu te diria assim, como um cristão, eu como cristão e como um líder religioso, um pastor, e a Bíblia diz que nós devemos orar por todas as autoridades, porque elas foram constituídas por Deus. Um vereador foi constituído por Deus, um prefeito foi constituído por Deus, um deputado federal, etc. E ela também, quando eu olho o rosto da nossa presidenta, o rosto sofrido, desgastado fisicamente, eu entendo, será que eu na cadeira que ela está, eu estaria do jeito que ela está? O que é que eu devo fazer por ela? Eu acho que todos nós cristãos devemos pedir a Deus que dê a ela sabedoria, inteligência e que ela possa conduzir nesse resto de 3 anos que tem ainda, acertado com a oração daqueles que crêem numa mudança ou numa melhora. Impeachment, eu penso o seguinte, doutor Agenor, o que mudaria havendo um impeachment? Prejuízo para o país, despesa, isso custa caro. É um desgaste. É um desgaste, custa caro. Os investidores internacional não investiriam no país, onde tem alguém que levou impeachment. E outra coisa, quem viria para o lugar dela? Muda alguma coisa? Muda alguma coisa. Outra coisa, esses 3 anos que vai administrar o país, vai dizer, olha, eu não estou fazendo nada porque eu peguei o país quebrado, eu peguei o país complicado. Então, é mais 3 anos que não vai fazer muita coisa. O que é que eu diria? Deixa a Dilma lá mesmo, vamos orar por ela, para que ele acerte e nosso país possa crescer e que a nossa garotada aí possa ter um exemplo de dizer, vive num país de paz, de democracia, mas um país que é reconhecido internacionalmente como um país que acertou. Mesmo na crise, o país acertou. É isso que eu penso. Eu concordo. E respeito a opinião de qualquer pessoa. Eu concordo também com o senhor. Eu acho que nós devemos estar focados principalmente na preservação da democracia, né? Se houver fato novo, envolvimento da presidente com esquemas de corrupção, improbidade administrativa, é um fato diferente. Sim. Fora isso, o fato do país ter saído dividido, né, quase que ao meio, porque foi uma eleição muito parelha entre Aécio Neves e Dilma Rousseff, eu acho que qualquer outra manifestação de afastamento da presidente, para mim, caracteriza golpe. Sim. Isso aí vai ocasionar uma ruptura nas instituições, uma fragmentação. Eu acho que o país está se encorpando, é um modelo de democracia, e eu acho sim que a presidente, né, que foi eleita pela maioria dos votos, ela deve ser respeitado o mandato, né? Afinal de contas, a presidência é uma instituição, devemos respeitar a presidente,
E a não ser que tenha fato novo, né, envolvida em corrupção, algum tipo de coisa, fora isso, ela deve ser preservada no cargo e é um processo de amadurecimento para o próximo pleito. Isso, e deixar a justiça investigar e trabalhar com liberdade, porque é isso que diz a Constituição a Constituição de 2088, né? Isso. Liberdade, o direito de ir e vir, o seu entende da lei, aí eu não posso falar muito aqui não. Artigo 5º, né? Isso. De ir e vir. Meu pastor, eu quero agradecer a sua presença, né? Foi uma satisfação muito grande, eu espero que o telespectador tenha gostado também. O senhor quer deixar uma mensagem final? Nosso programa está chegando ao fim. Bem, eu quero em primeiro lugar agradecer a Deus por ser entrevistado pelo competente entrevistador, com uma boa dicção que Deus deu a ele, uma capacidade, um advogado que dentro da sua agenda apertada, corrida, mas ele disse, estou pronto para contribuir com a sociedade de Marabá, fazendo um programa informativo, sem medo e sem ter lado, fazer um programa totalmente livre para que todas as classes sociais tenham acesso e possam ouvir Dr. Agenor Leal. Muito obrigado, minha gratidão por ser o primeiro a ser entrevistado por um programa de sucesso em Marabá. Eu agradeço as palavras, pastor. Quero agradecer também a Deus, né? Já agradeci no início, nós estamos chegando ao final do nosso primeiro programa e quero convidar você para na próxima sexta-feira, nós estaremos de volta aqui sempre às 9 horas, horário local, e teremos a presença do prefeito municipal de Marabá, João Salame Neto, né? O prefeito vai estar com a gente falando sobre os desafios da sua administração, né? Falando sobre reeleição. Ano que vem é ano político, né? O prefeito deve ser um candidato natural à reeleição à prefeitura de Marabá, falando sobre crise de governo, a sua relação com o judiciário, a sua relação com o legislativo aqui em Marabá. Pode contar com a gente, vai ser um programa, como se pode dizer, bem picante, vai ser um programa que nós vamos botar aquela pimentinha a mais, e eu tenho certeza que o prefeito já aceitou esse desafio, vai estar aqui com a gente na TV Cairós, canal 7. Muito obrigado a todos e mais uma vez, na próxima sexta às 9 horas, mas para você que não assistiu o programa todo, amanhã, aos sábados, às 11 horas da manhã, você assiste a reprise do Agenor Leal Entrevista. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até semana que vem.